Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Olha, tá no ar pela TV Pantanal, a nossa TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. O programa Opinião, rapaz, que a partir desse instante até às 8h30 leva para você informações genuinamente, assim, digamos, extraídas diretamente da fonte, se é que você me entende. Sempre, da noite, nós temos aqui um entrevistades, não, isso jamais. Mas sempre tem uma entrevista interessante para que você possa se inteirar mais, para enriquecer aí a sua noite, o seu dia, né? Encerrar o seu dia bem, com boas informações. No caso de hoje, a gente vai entrevistar aqui, já está a postos aqui, o nosso glorioso advogado, que já esteve conosco, e eu vou explicar já, que é o Diego Moraes. O doutor Diego, que é especialista em direito médico e também da saúde, a gente vai abordar esses temas aqui, não é? Já esteve conosco aqui, só que a entrevista acabou não indo para o ar por força da circunstância. Houve um problema técnico aqui e aí a gente acabou não tendo condições de exibir a entrevista. Foi até bom, não é? A males que vem para bem, que agora a gente faz ao vivo, não é? Ao vivo é muito melhor, eu não tenho a menor dúvida disso. E você sabe que aí o nosso telespectador pode interagir se quiser, ou simplesmente acompanhar um programa que é ao vivo, que é outra vibe, não é? Então, olha só, Diego Moraes, que é especialista em direito médico e também da saúde. Fique bem atento, tem temas importantíssimos, saiba. É o tipo de entrevista que eu gostaria de ter, pelo menos periodicamente, assim, sempre a cada 4 meses, 5 meses, para quê? Para que você saiba, para que você possa ter uma noção dos direitos que você, ou alguém da sua família, ou alguém próximo, tem. Muita gente não sabe, né, como recorrer. Por exemplo, as pessoas que têm na família alguém com espectro autista. E hoje sabe que é limitado, a própria prestação de serviço público, até privado também. O Diego tem muitas informações aqui que você nem imagina a importância dessas informações. Então fique ligado porque a opinião só está começando e começando muito bem com o meu amigo Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Bom, é bem verdade isso. Então, você que acompanha o programa Opinião ao vivo em qualquer canto, seja aqui pelo canal 22 ou também pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão, em qualquer canto que você esteja por aí, né, acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Beleza? Então tá, doutor Diego, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite, não é? Porque a gente julga importantíssima essa participação, dada a carga de informações que eu já mencionei aqui. Bom tê-lo aqui. Rapaz, vou perguntando assim, para que você possa elencar aqui ao nosso espectador os direitos aos pacientes junto aos planos de saúde. Isso me incomoda muito porque a gente recebe muitas demandas, muitas reclamações e denúncias, não é? De que planos de saúde são limitados, ou eles não especificam bem, ou prometem uma coisa e não cumprem, enfim. Que você desse uma luz aí para que as pessoas possam se orientar e saber como proceder em determinadas circunstâncias. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui no programa Opinião. Agradeço o convite para a gente falar desse tema tão importante que é o direito médico e da saúde, né? O direito do paciente, principalmente aqueles que precisam do atendimento, seja pelo poder público, através do SUS, ou aqueles que precisam do atendimento pelas redes privadas de plano de saúde, né, pelas operadoras de plano de saúde que são regulamentadas pela ANS, né. Os direitos do paciente, né, que busca
tanto o poder público quanto as operadoras de plano de saúde é direito à saúde, né? Direito a cirurgias, direito a tratamentos médicos, direito a terapias especializadas, no caso dos pacientes, as pessoas com transtorno do espectro autista, né? E o direito desse usuário, basicamente, é a saúde. Ele busca ter um tratamento adequado para uma qualidade de vida, para uma melhoria de alguma doença momentânea que ele está passando, ou até mesmo com as pessoas com transtorno do espectro autista, que é uma condição que não tem cura, né? É um tratamento que ele vai ter ali por um longo período para ter uma qualidade de vida e uma colocação, né, na sociedade, uma inserção na sociedade de forma que ele consiga ter uma vida, né, melhor, tanto do ponto de vista psicológico, sensorial, social, né, cognitivo e todo o desenvolvimento que essa pessoa precisa. No que diz respeito aos planos de saúde especificamente, os privados, né? O que eu, consumidor, devo estar atento, devo observar no ato de contratar um plano de saúde? Porque tem coisas assim que a gente acha que terá direito, mas por não ler as letras miudinhas ou qualquer tipo de pegadinha que esteja ali no contrato, você acaba comprando gato por lebre. Que observação a pessoa, no caso eu, não é, como exemplo que eu coloquei aqui, devo ter antes de assinar esse contrato? O contrato de plano com as operadoras de plano de saúde, é um contrato de adesão, né? Um contrato que traz um rol de cláusulas ali que, na maioria das vezes, o usuário ele não tem a oportunidade de questionar nenhuma dessas cláusulas, né? Ele assina pela necessidade que ele tem de ter um tratamento para futuramente, caso ele tenha alguma doença, né? Mas nem todas as cláusulas ele consegue observar de forma adequada por, às vezes, desconhecer do próprio direito ou por não ter ali alguém que mostre para ele quais aqueles pontos, aquela letra mesmo daquela cláusula, né? O que é importante observar nos contratos, né, de plano de saúde, os contratos de adesão? Primeiramente, a reputação desse plano de saúde, dessa operadora de plano de saúde, em âmbito de reclamações, que foi o que você observou, em que ponto essa operadora de plano de saúde está no ranking de reclamações. Isso é muito importante observar, porque provavelmente você vai ter um problema caso essa operadora de plano de saúde esteja ali no topo dessas reclamações, né? Segundo ponto são os períodos de carência. Tá? Então, as operadoras de plano de saúde trazem todas as listagens de procedimentos que eles têm e quais as carências, né? É claro, essas carências elas são reduzidas em caso do usuário ter uma urgência ou emergência em seu atendimento, tá? Então, é importante observar também... Eu não sabia, quer dizer, de acordo com se houver uma emergência, ainda que eu tenha ali estabelecido em contrato 6 meses, por exemplo, de carência, se houver uma emergência... Exato, e quem determina essa emergência é o médico o médico assistente que está acompanhando esse usuário, paciente desse médico, né? Então, é ele que vai determinar, através de um laudo, se esse paciente, esse usuário, tem uma urgência ou uma emergência em seu atendimento. Havendo essa urgência e emergência, esse prazo se reduz para o atendimento imediato, porque traz um risco para a vida desse usuário. Se ele não for atendido de forma imediata, ele corre o risco de morrer, né? Então, essa carência, ela deixa de ser aplicada em decorrência dessa urgência. Que bom que isso é previsto lá, né? Prioridade é a vida. E não adianta também ter plano e, tem a carência, não vai morrer porque... Não, o plano é justamente para isso, para evitar que algo mais complexo ocorra. Lorenberg. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. É muito bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. O amigo telespectador ganha e ganha muito com a sua presença. Eu vou aproveitar a deixa, exatamente a carona aí da questão do plano de saúde. Digamos que alguém tenha um filho autista
E ele fez um plano de saúde, evidentemente, para dar garantia de tratamentos que com certeza virão ou terão necessidade de fazê-los. E aí chega um determinado exame ou um determinado tratamento, esse plano de saúde não garante esse tratamento. Esse pai, o que deve proceder? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, o que a ANS pode fazer para garantir a esse pai os benefícios pelo qual ele pagou para ter aqueles benefícios? É importante essa pergunta porque as maiores reclamações hoje, o ranking de reclamações que a gente tratou aqui no início da nossa conversa, é exatamente esse ponto, né? O atendimento que muitas vezes não é autorizado. E aí a gente falando de tratamento de transtorno do espectro autista, né? De usuários que necessitam desse atendimento, ele vai ter um laudo médico recomendando um tratamento para que ele tenha uma melhora na sua qualidade de vida, na sua inserção na sociedade, na sua inserção no meio acadêmico, escolar, né? No meio da sua família, dos seus amigos, enfim. Esse laudo médico, ele é baseado através de estudos e relatórios clínicos, relatórios técnicos, elaborados por profissionais de várias áreas, de várias frentes, né? A exemplo de psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, enfim, são vários profissionais que se reúnem, formando uma equipe multidisciplinar que avalia esse paciente e traz, cada um, dentro da sua área, um tratamento adequado para aquele paciente. Uhum. O médico, ao analisar todos esses relatórios, né, ele vai dar a chance desse usuário, através do laudo médico, de ter o seu tratamento adequado. E aí, ele solicitando isso ao plano de saúde, às operadoras de plano de saúde, em alguns momentos ele tem uma negativa. Então, se ele tem um laudo médico que foi elaborado, fechou um diagnóstico através de relatórios de profissionais técnicos de várias áreas, esse tratamento tem que ser fornecido para esse usuário. Caso haja uma negativa, esse usuário ele tem a opção de, dentro do próprio plano de saúde, fazer uma reclamação na ouvidoria do plano de saúde, para que esse atendimento seja revisto, ou ele pode, a depender do caso, da urgência e da emergência, buscar a ANS, para que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, faça uma notificação à operadora de plano de saúde, para que esse atendimento seja revisto, diante da urgência e emergência do caso, tá? E aí, quando a gente fala de transtorno de espectro autista, nós estamos falando de uma janela de desenvolvimento que vai de 1 ano até 6 anos, tá? Não que os casos acima de 6 anos não sejam importantes e também não tenham tratamento. É que existe uma janela que a medicina, né, a comunidade médica, entende que esse período é o mais importante do desenvolvimento cerebral e cognitivo dessa criança. Então, existe uma emergência nesse atendimento ali. É necessário que ela inicie esse tratamento de forma imediata. Havendo essa negativa, você tem essas opções. Você pode recorrer ao próprio ouvidoria do plano de saúde, a ANS, ou, se for um caso de extrema urgência, de que ele precisa desse atendimento rápido, você pode recorrer ao judiciário pleiteando um pedido de antecipação de tutela, de liminar, para fazer esse atendimento. Diego, eu quero perguntar o seguinte, você falou aí da questão da idade das crianças, existe uma previsão de idade, assim, por exemplo, a mãe acaba de ter o neném, né? E aquele neném, ele nasce descoberto de plano de saúde. Ele pode, caso tenha algum tipo de complicação no parto ou coisa do tipo, assim, ter cobertura usada da mãe, se a mãe tem plano de saúde. A mãe tem plano de saúde, não é? Mas a criança acabou de nascer, ela acaba não tendo ainda, né? Até porque não tem nem registro. A criança não tem registro, não tem nome, não tem... como é que faz? O plano de saúde da mãe serve para o bebê? Serve. O plano de saúde, ele
da genitora, da mãe, ele se estende, né? Nos primeiros 30 dias ali, o atendimento é feito com o cartão de plano de saúde da mãe, né? Inclusive, operacionalmente, isso é feito com a mãe no atendimento, ou algumas operadoras de plano de saúde possuem aplicativos, né? A mãe pode gerar ali, dentro do próprio aplicativo, um token, né? Uma senha, para que quem estiver acompanhando, às vezes ela está no período puerpério, né? Ali acabou da criança nascer e não pode acompanhar essa criança, qualquer pessoa, né, responsável ali pode acompanhar essa criança através desse token, dessa senha provisória de atendimento. Pois é, esse provisório que eu fico assim, meio que em dúvida. Porque ela é uma puérpera, né? E a mãe. Só que aí o neném, hipoteticamente falando, obviamente, nasce com problemas, fica entubado, fica na incubadora por alguns dias, às vezes meses, não é? Isso requer procedimentos médicos, às vezes, gastos, inclusive, e tudo isso está coberto pelo plano de saúde da mãe. Exato. Todos os atendimentos que são necessários para que essa criança tenha uma recuperação da sua saúde. Você citou o exemplo de uma criança que está numa incubadora. É um atendimento de urgência, é uma emergência que é necessária para a manutenção da vida dessa criança. Então, esse atendimento, ele se estende do plano de saúde da mãe, ele tem que ser coberto também para essa criança, né? Sob pena de prejuízos irreversíveis. Se essa criança não tiver o atendimento, ela pode chegar até a falecer, né? E esse atendimento tem que ser feito, pode ser feito por qualquer pessoa, desde que essa mãe tenha o plano de saúde. Entendi. Professor? Eu vou aproveitar, carona, ainda nessa mesma resposta. Digamos, hipoteticamente, que o plano de saúde não atende aquele exame que foi determinado pelo médico. Nesse caso aí, o que o pai da criança ou a mãe da criança pode fazer diante disso? E mais uma outra questão aí para completar essa primeira. Qual é a alegação, a justificativa do plano de saúde geralmente dá? Qual é a negação? É a questão financeira? É a questão técnica? Qual é a justificativa? Porque eu chego lá para ser atendido e o plano de saúde vai justificar. Fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pesa mais a questão técnica ou a questão financeira? Que a financeira, digamos, também no ramo hipotético, que seja necessário fazer uma cirurgia daquelas bem caras mesmo, sei lá, de ordem... Enfim, eu não sei exatamente, no cérebro, por exemplo, na cabeça, qualquer coisa do tipo, que são cirurgias caras, né? Aí o plano de saúde pode alegar essa questão que não esteja necessariamente coberta pelo plano. E aí, só para complementar. Complemento. A primeira pergunta, né? Se há uma recomendação médica, um laudo médico que determina ali e traz qual procedimento é o mais adequado para que esse paciente, esse usuário tenha naquele momento, quem tem capacidade técnica para determinar isso e descrever e prescrever o melhor tratamento é o médico. Isso ele tem autonomia pelo CRM, pelo Conselho Federal de Medicina também, né? É autonomia médica, a gente está falando de autonomia médica. Então, uma vez que ele traz esse procedimento e ele não está previsto nos procedimentos mínimos lá da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, existe uma resolução que traz os procedimentos mínimos, mas esse rol que a gente antes era chamado de rol taxativo, né, ele está sendo ampliado. Então, o STJ já trouxe o entendimento de que os procedimentos estão ali, mas a equipe médica observando que um tratamento é necessário para a manutenção da vida desse usuário, ou até melhora na sua qualidade de vida, ou é um tratamento que deve ser empregado ali para esse usuário, o plano de saúde tem que fazer essa cobertura. A negativa, muitas vezes, vem nesse ponto
da resolução da ANS. Tá? Mas quem vai analisar o caso concreto e determinar qual tratamento deve ser empregado é o médico assistente. Então, muitas vezes há esse jogo de empurra, né? A operadora de plano de saúde faz uma negativa dizendo que não consta no rol da ANS, mas o médico está dizendo que esse tratamento é o mais adequado. Quem tem razão nessa situação? Aí entra o conflito, né? Quando entra um conflito... Geralmente vai desaguar na esfera judicial, quer dizer, na judicialização. Inicialmente você, como eu disse, né? Inicialmente essa busca aí pelo melhor é feito diretamente na ANS. A ANS, como é uma agência nacional de regulação de saúde suplementar que regula os operadores de plano de saúde, ela faz essa notificação ao plano de saúde. Olha, reveja o atendimento de vocês. Alguns fazem lá uma junta médica para analisar qual que é o melhor tratamento, mas também não é o mais adequado, porque quem sabe é aquele médico que está fazendo o atendimento daquele paciente. Ok. Olha só, rapidão, intervalo comercial, a gente volta no instante só. Olha só, estamos de volta com o programa Opinião. Estamos hoje aqui entrevistando o advogado Diego Moraes, que é especialista em direito médico e também da saúde. O primeiro bloco já foi um bloco muito produtivo, bem esclarecedor. A gente vai continuar aqui falando de outras questões mais e voltar, se for o caso, a falar dos planos de saúde que são polêmicos, sobre os quais recaem muitas dúvidas. Antes de seguirmos aqui com a entrevista, vamos aos destaques do Gazeta. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCMT, o conselheiro Sérgio Ricardo, firmou parceria com o Tribunal de Contas da União, o TCU, para garantir a implantação da governança pública em Mato Grosso. Nesta terça, dia 20, a estratégia foi defendida como ferramenta fundamental para a construção de políticas públicas de Estado que reduzam desigualdades regionais em Mato Grosso. Na ocasião, o conselheiro apresentou o programa Mato Grossense ao ministro do TCU, Augusto Nardes. Destacou a importância da ferramenta para os gestores. Aí ele disse, temos 142 municípios, alguns riquíssimos, mas outros muito pobres. Não há outro caminho para que essa realidade mude, que não seja a governança. É por meio dela que diversos países, mesmo quando enfrentam dificuldades, conseguem superar os problemas, fecha aspas, disse o Sérgio Ricardo. Em Brasília, onde acompanhou a posse das novas diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, e também Instituto Rui Barbosa, IRB, o Sérgio Ricardo ele defendeu o potencial transformador da governança pública. Em sua opinião, o conceito que envolve princípios como transparência, eficiência e eficácia na administração dos recursos é fundamental para o desenvolvimento de uma região. Uma outra notícia aqui é o seguinte, olha só, o ministro da Agricultura, Pecuária, o Carlos Fávaro, do PSD, se reuniu com o ministro de Transportes, o Renan Filho, nessa terça-feira, dia 20, para tratar aí sobre a BR-242, que deve ligar a BR-163 à BR-158 entre Santiago do Norte, que fica a 520 quilômetros aqui da capital, e Querência, que fica a 945 quilômetros aqui de Cuiabá. Em conversas anteriores, o licenciamento ambiental
era um empecilho para o início das obras. No entanto, segundo Fávaro, os desafios foram superados. Aí ele diz, o desafio do licenciamento das rodovias BR 242 e 158 do componente indígena foram totalmente superados, um ganho histórico. Quem apostava aí contra essa questão aí perdeu. Nós estamos conseguindo realizar aí o licenciamento também, a questão do IFAM superada. Está tudo ficando pronto e nos próximos dias o IBAMA dará a licença e o Renan já pode dar a ordem de serviço, disse o Carlos Fávaro, sobre essa questão lá importantíssima. Se de fato for concretizada, nossa, quanto tempo que a gente, né, Lorenberg, não ouve falar desse empecilho, desse imbróglio envolvendo a causa indígena na 158, né? Paulo, tem uma coisa que eu sempre bati, que você também, como grande jornalista que é, sempre bateu. Veja, amigos, os setores, ou os ministérios, ou as secretarias não são algo isolado, estanque em si mesmo. Nada disso. Eles devem se comunicar, eles devem se articular. Não pode ficar só um setor só preso sem comunicar com o outro. Veja, o Carlos Fávaro é ministro da Agricultura. Tem o ministro da Infraestrutura. Por que os dois não conversarem? E mais ainda, o ministro do Meio Ambiente, a ministra do Meio Ambiente. Esses três têm que se comunicar, têm que se conversar. Falar a mesma língua. A mesma língua, amigos. Olha, se você tem diálogo, se você tem conversa, o diálogo promove o quê? Promove exatamente a coexistência, o convívio. Não há convivência sem acordos. E os acordos originam de onde? De diálogo, de conversa, para trazer benefícios ao conjunto da população daquela região. Parabéns aí ao Fávaro que teve essa iniciativa e assim, muito bom, né? Se esperava isso realmente do Fávaro, porque ele é daqui de Mato Grosso, conhece mais do que ninguém a região e está lá, não é, fazendo uso aí da sua função pública, puxando essa conversa que beneficia não só o estado de Mato Grosso, o país inteiro, porque olha só, falando aí de duas vias, né, duas rodovias importantíssimas, 158 e 163. E num estado que é pujante, que abastece o mundo com alimento e tudo mais, isso é de suma importância. Então a gente tem que parabenizar e torcer para que de fato o Renan Filho concretize, né, todas as... Porque a coisa é falar, né? Mas assim, eu estou muito otimista, tomara que dê tudo certo. Nós todos vamos ganhar com isso tudo. Vamos retomar aqui nossa entrevista com o glorioso advogado especialista em Direito Médico e da Saúde também, o Diego Moraes. Falávamos agora há pouco, rapaz, olha só, no bloco anterior, sobre essa questão dos planos de saúde. Isso, eu até dei uma esticadinha dizendo o seguinte, que aí isso vai desaguar na judicialização. A judicialização hoje, ela é uma realidade, tanto na questão privada como pública, é uma situação crescente, crescente. As pessoas falam que é muito da saúde pública, que é somente saúde pública. Parece que não, pelos números que eu andei vendo. Enquanto houver, não sei, enquanto houver duas pessoas pensando diferente, sempre haverá judicialização, porque você falou aí da questão dos contratos, né? Aí, de repente, tem uma situação de emergência, aí tem a carência, aí não há o entendimento de ambos, nem da operadora e nem da parte que está precisando, e aí judicializa-se, não é? É isso mesmo? Você acha que não vai ter fim nunca essa questão da judicialização, ou um caminho para que seja reduzida essa demanda? Eu sempre digo que o diálogo é o melhor caminho. O professor Lorenberg acabou de falar aqui, né?
seja na política, seja em qualquer esfera. E a gente está tratando aqui de uma esfera contratual. Então, são duas pessoas fazendo um contrato. Se não houver diálogo, vai chegar num lugar nenhum, né? Então, por isso que eu sempre recomendo, inicialmente, nós costumamos dizer, Paulo, que a judicialização não é o maior interesse, tá? Quando você busca o judiciário para poder pleitear algo, é porque você já fez uma tentativa aqui, administrativamente, um diálogo com o operador de plano de saúde, que não deu certo, tá? E é o que a gente recomenda. Inicialmente, busque a operadora de plano de saúde, tente um pedido administrativo. Havendo uma negativa, você busca o judiciário. Então, se as operadoras de plano de saúde olharem para os seus processos internos também, tá? Porque o que a gente mais vê são pessoas que buscam as operadoras de plano de saúde, encaminham documentações e não tem um retorno. Muitas das vezes não tem retorno, ficam esperando 15, 20 dias para uma consulta, para um atendimento que elas fizeram um pedido. Então, isso também precisa ser analisado pelas operadoras de plano de saúde. 30 dias para você esperar uma terapia de psicologia em determinadas operadoras de plano de saúde, isso não é razoável. Então, as operadoras de plano de saúde também precisam rever os seus procedimentos, tá? A entregar um serviço de qualidade por aquilo que esses usuários estão pagando. Nós estamos falando aí de planos de saúde que não são baratos. Muitas famílias se apertam mesmo para ter um plano de saúde, às vezes para um membro que mais precisa, para ter um atendimento, no mínimo, de qualidade, né? Então, quando isso começar a ser analisado de forma mais justa para o usuário, né, mais equânime aí no contrato, eu acredito que as judicializações elas vão diminuir, sim. Lorenberg. Eu vou pedir um comentário seu, porque eu tenho a impressão, se não tiver correto, você me corrija sempre, que o artigo 5º, inciso 1, da Resolução Normativa 585, de 18 de agosto de 2023, pode provocá-lo aprofundar tudo isso que você está falando para nós todos. Veja, entre aspas, garantir aos beneficiários a manutenção do acesso aos serviços ou procedimentos definidos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, respeitando-se os casos de diretrizes de utilização. Fecham aspas. Gostaria muito de um comentário seu, que me parece mesmo, que esse trecho pode provocá-lo para um aprofundamento daquilo que você tem falado para nós. Essa resolução, ela traz especificamente essa análise, né, do plano de saúde para que o atendimento seja entregue de forma mínima ali, com qualidade para esse usuário, tá? Como a gente já conversou, o rol da ANS, né, ele traz ali procedimentos a serem adotados pela operadora de plano de saúde, mas esse rol, esses atendimentos, ele pode ser ampliado, a depender da necessidade desse paciente. Então, as operadoras de plano de saúde, elas devem, né, conforme as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, entregarem um serviço, um tratamento, um procedimento que seja adequado a esse usuário. E não sendo entregue, e essa resolução ela obriga isso, né, o usuário ele tem essa opção de ampliar esse atendimento. Como? Através de uma análise técnica da equipe médica, da equipe técnica que está acompanhando esse atendimento. Né? Me perdoe a interferência, que talvez a mesma dúvida que eu fiquei agora, o amigo telespectador deve ter ficado também. O senhor chegou a falar de que quando alguém contrata um plano de saúde, dentro daqueles procedimentos todos, mas imaginemos, hipoteticamente, que essa mesma pessoa ou seu filho tenha que fazer um procedimento que não está ali naquele rol todo. Se não está ali, o plano de saúde tem a tendência ou tem a obrigatoriedade de ampliar esse rol ou não? Sim. Se tratando de saúde, Lorenberg, né, o Poder Judiciário, o próprio STJ,
ele tem entendimentos de que se esse tratamento, em que pese ele não esteja nesse rol, né, que foi trazido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas ele foi recomendado por uma equipe médica, né, não está ali naquele rol, mas existe um médico que recomendou aquele tratamento. Então, aquele médico tem o conhecimento técnico daquele paciente e empregar o melhor tratamento para aquele paciente. Então, o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, ela tem que analisar essa recomendação desse médico e fazer esse atendimento. Se ela não fizer esse atendimento, ela está em descumprimento com o princípio da dignidade da pessoa humana, da dignidade, ao princípio da vida que está lá na Constituição Federal. Então, é primordial que a Constituição Federal seja analisada nesse ponto de garantia da saúde do usuário. Tá? Não é razoável o plano de saúde fazer uma negativa de um tratamento por não estar no rol da ANS, mas que esse usuário precisa, porque ele está dependendo daquele tratamento para que a sua vida ele tenha a manutenção da sua vida. Os planos de saúde, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas dá tempo de você responder ainda neste bloco aqui. Os planos de saúde, Diego, tem... a gente falando muito do plano de saúde aqui, mas eles podem cobrar aquelas taxas extras, não é? Porque tem a questão aí da carência, da carência, né? Tem a questão da coparticipação. Eu queria que você falasse aí, porque muita gente reclama, né? Às vezes chama a equipe de reportagem para fazer denúncia. Eu queria que desse uma luz aí para as pessoas que, porventura, passaram por isso, estejam passando por isso, se esses planos podem cobrar essas taxas extras aí em procedimentos de urgência, principalmente. Ao contratar o plano de saúde, o usuário ele tem lá o percentual de coparticipação que ele contrata. Mas esse percentual de coparticipação ele também pode ser revisto em determinados casos e tratamentos. Quando falamos de tratamentos de alto custo, né, que vai trazer uma dificuldade no acesso desse tratamento, né, o que a gente chama de... O Poder Judiciário ele traz decisões relacionadas a isso, quando o tratamento ele se torna de alto custo e é um fator de restrição no atendimento desse usuário, essa cláusula de coparticipação ela pode ser revista. Inclusive, o Poder Judiciário, não só de Mato Grosso, mas de outros estados, eles têm esse entendimento. Em coparticipações, em alguns casos, tratamento de autismo, por exemplo, existe a limitação dessa coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade. Então, tem decisões do Poder Judiciário em primeira e segunda instância desse entendimento de que, se tratando de tratamento, né, tratamento de pessoa com autismo, que se torna um fator restritivo, que ele não vai conseguir ter acesso ao seu tratamento, essa cláusula de coparticipação ela é revista. Olha só. Você viu? Informação é tudo, meu caro. A gente vai para o intervalo comercial, rapidão, mas já a gente retoma aqui a nossa entrevista dessa noite. Ok, estamos aqui retomando e retomando. Entendeu ou não? Estamos de volta com o programa Opinião. Hoje, entrevistando aqui o Diego Moraes, advogado, especialista em direito da saúde, direito médico, não é? O Diego tem um escritório de advocacia, Diego Moraes Advogados, que fica ali perto do Liceu Cuiabano, não fica? Na Getúlio Vargas mesmo? Isso. Na Getúlio Vargas ali, ó, perto do Liceu Cuiabano, escola tradicionalíssima aqui de Cuiabá ali. Se tiver alguma dúvida aí, dá uma chegadinha lá também, porque lá ele vai estar com toda a sua equipe para atender você aí nas demandas, né? Se tiver condições, se não tiver condições de contratar um advogado, procura a Defensoria Pública. Eu falo porque a Defensoria Pública também está lotada. Quando eu falo de judicialização, então, nem se fala, né? Mas leva lá, de repente, a sua demanda lá para o Diego, ele vai te dar uma luz sobre o que pode ser feito, que eu sei que essa demanda é muito grande, não só em Cuiabá, como em todo canto, as questões da saúde ali. Então, vai lá no escritório do Diego,
É você quem mais lá? Só você mesmo? A gente tem uma equipe. Mais um? Temos 2 advogados e uma estagiária e uma secretária. Aí. Eu quero perguntar agora para você o seguinte: autismo, o transtorno do espectro autista, muitas pessoas acham que quando tem ali da parte do serviço público principalmente, o atendimento de um fono ou de um psicólogo é o bastante, né? E lembrando que nem sempre tem, né? Qual que é o recomendável, né? Eu não falei do ponto de vista legal, mas o recomendável seria que pelo menos tivesse o quê? Eu defendo completo, né? Que devia ter, além do psicólogo, do fono, a ecoterapia, a equitação, né, que chama? Ecoterapia, né, que fala? Que é o contato com o animal, né, com o cavalo, enfim, porque isso faz parte já foi comprovado cientificamente que funciona. Mas, enfim, eu queria que você fizesse uma observação sua, uma análise de como é e como deveria ser essa prestação do serviço aos autistas, que, aliás, no país, pelos números que eu andei levantando, são mais de 8 milhões. 8 milhões de pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Como é que você vê essa situação hoje? Olha, o tratamento, né, para a pessoa com transtorno do espectro autista, ele é sempre precedido de uma avaliação médica e de uma equipe multidisciplinar, que foi o que a gente falou aqui no início da nossa conversa. Então, vocês vão perceber que a gente sempre vai falar recomendação médica, tá? Não é uma escolha da família, não é uma escolha do plano de saúde, é uma análise de uma equipe técnica, de uma equipe médica, de profissionais que estudaram para isso, que desenvolveram, a equipe médica desenvolveu e pesquisou e chegou à conclusão que esses tratamentos são os melhores para a melhoria na qualidade de vida dessa pessoa com autismo. E nós temos os principais, né, hoje, que é a psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Mas a medicina, ela também recomenda, em alguns casos, ecoterapia, a hidroterapia, musicoterapia, né? Nós temos psicomotricidade, em alguns casos, por conta da questão sensorial dessa pessoa com autismo, então a coordenação motora dela precisa ser também trabalhada, né? A psicologia, como eu já falei, então não tem uma receita de bolo, não tem um tratamento que é aplicado para todos. Mas sabe-se que todos esses ingredientes aí contribuem para a recuperação. Isso. Você falou uma coisa que me incomodou logo no começo do programa, que não tem cura, né? Não é porque ele está dizendo que não tem cura, porque, de fato, não há ainda. Mas sabe-se que tem gente que consegue, não zera não, mas fica, na comparação com o que estava, fica muito melhor, não é? Aí, quando você tem todos esses elementos aí, né, contato com a água, contato com o animal, aí mais a terapia ocupacional, mais, enfim, fono, mais psicólogo, dá para fazer uma receita de um bolo que vai ficar, na comparação com o que está, vai ficar bem melhor. Isso. A pessoa com transtorno do espectro autismo, ela tem o neurodesenvolvimento dela, né, o principal fator ali. Então, a psicologia vai melhorar a sua questão comportamental, fonoaudiologia, sua fala, terapia ocupacional, coordenação motora, né? Psicomotricidade também. A ecoterapia vai melhorar com esse contato que ela vai ter com o animal, também vai trazer uma melhora na qualidade de vida dela. A hidroterapia também, enfim, são pontos técnicos, né? Mas falando da parte legal disso tudo, né? A gente está falando de tratamento adequado. Então, nós estamos falando de um direito desse usuário de ter acesso a esses tratamentos especializados, né? Então, temos profissionais de várias frentes que fizeram uma avaliação inicial nesse usuário, nesse paciente,
e chegaram à conclusão, essa equipe médica, desse tratamento adequado. Eu posso exigir, enquanto pai, meu filho tem, hipoteticamente, diagnosticado o transtorno. Não é uma doença, viu, gente? Não é uma condição que chama, né? O autismo. Eu posso exigir que a entidade pública, que o órgão público, seja a escola onde ele esteja matriculado, ou seja o hospital ou a rede pública de saúde, forneça, sendo que o médico, a ciência aponta que esses ingredientes são necessários. Eu posso exigir, ainda que judicialmente, que o poder público oferte isso ao meu filho, que ele oferte a hidroginástica, você falou hidroterapia, a ecoterapia, o psicólogo, o fono e tudo isso, todo esse bojo. Eu posso exigir isso, e geralmente, você tem esse caso de que alguém que exigiu, que recorreu, conseguiu ou não conseguiu? O tratamento, como a gente falou, só para fazer um adendo, a pessoa com autismo ela também é equiparada à pessoa com deficiência para todos os direitos. Então, ela tem acesso a vários direitos que a pessoa com deficiência vai ter. Respondendo a sua pergunta, em relação ao poder público, né, nós não vemos tantos casos judicializados porque existem hoje no poder público tratamentos, existem centros, né, que fazem esses acompanhamentos. As escolas, né, municipais e estaduais, elas têm profissionais que fazem acompanhamento também. Mas de um ou de outro, não todos esses elementos que nós colocamos aí, né? O acompanhante terapêutico hoje é um direito do aluno com transtorno espectro autista, né? A família faz a solicitação com o laudo médico ali, com o município ou o estado, e tem que ter um acompanhante terapêutico ali. Psicologia, fono, terapia ocupacional também é fornecido pelo poder público, né? É uma obrigatoriedade. É claro, aquelas famílias que têm plano de saúde, não faz sentido elas buscarem no poder público, né? Elas vão buscar na rede privada. Então não tem casos muito significativos que você tenha lembrança... De poder público, não. Poder público, não, né? Mas é o direito também. Caso seja solicitado ao poder público ou atendimento de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e seja negado... Eu não quero ser chato, não, mas eu fico pensando assim, se tem a comprovação de que isso é benéfico, vai resultar em melhora para o meu filho, por que eu não posso, por que eu não devo... Você não está dizendo isso, mas estou dizendo assim, por que eu não vou lá reivindicar isso, lá, né, pedir para que seja ofertado isso, né? Então... a família é a principal interessada e porta de entrada para essa criança ter o tratamento adequado, né? Ela, como eu costumo dizer, né, para as famílias que nos procuram, a criança ela não tem autonomia para ir ao Poder Judiciário buscar os direitos Sim. dela. Ela precisa do tutelada, papai, né? da mamãe ou do responsável para poder buscar esse direito. Então, primeiro, a família tem que quebrar inicialmente esse bloqueio do diagnóstico, né? Ela rompe essa barreira, faz a avaliação e tem um diagnóstico. Como é que está Mato Grosso no ranking aí? Você tem informações disso? Por exemplo, eu falei de 8 milhões aqui no país. Aqui no estado de Mato Grosso, você tem informação de mais ou menos quantos autistas, quantas pessoas que estão nessa situação? E em termos de judicialização também, como é que está? Em termos de judicialização, Mato Grosso, as operadoras de plano de saúde, nós temos uma capilaridade aí de alguns planos específicos que atendem o estado de Mato Grosso. Vamos colocar aí 3 maiores hoje, né? Então, não existe uma gama tão grande desses planos de saúde hoje no estado. Existem 3 principais planos de saúde. Então, esses planos de saúde, as operadoras, né, aqui no estado de Mato Grosso, existe uma negativa muito grande nesses atendimentos da pessoa com transtorno espectro autista. Então, a judicialização ela acaba acompanhando esse ranking ali de reclamações dos planos de saúde. Isso
São vários processos, várias demandas que são... Ok. Lorenberg? Eu vou pegar carona exatamente nessa última frase, que o amigo telespectador certamente está acompanhando e acompanhando cuidadosamente a resposta que o senhor está nos dando, aproveitando exatamente a última frase. Digamos que um pai tem um filho autista e ele não tinha, mas ele quer agora contratar um plano de saúde. Qual é a iniciativa desse pai para contratá-lo? Ele não contratou ainda. Qual é o procedimento, qual é a iniciativa, qual é a primeira ação dele para contratar o plano A, o plano B ou o plano C? O senhor acabou de dizer que nós temos no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, 3 grandes planos. Qual desses seria o melhor? Ou qual é a iniciativa que ele deve ter? É aquela análise que a gente conversou, né? Inicialmente, a reputação desses planos de saúde, quais serviços são oferecidos, né, no atendimento, períodos de carências, né? Tem alguns planos de saúde que reavaliam esse período de carência, trazem a diminuição de carências. Se a pessoa já tem um plano de saúde, ela pode fazer uma portabilidade, por exemplo, de carências também, ela migra de um plano para o outro, então ela tem que avaliar esses cenários, né? Em questão de atendimento, avaliar o rol de procedimentos que esse plano de saúde traz ali, no momento da contratação, mas que ele pode ser ampliado também, como a gente já conversou, né? Havendo urgência e emergência, isso pode ser revisto, né? Como é que você avalia em termos de proposituras? Não, nem de proposituras. Hoje nós temos os parlamentos, né, tanto os municipais como o do Estado aqui, no Estado de Mato Grosso, que é a Assembleia e as câmaras municipais. Em termos de leis propriamente já aprovadas que beneficiem o autista, você citaria o que como exemplo aí? Ou o que precisaria avançar? Em que sentido precisaria avançar? A Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa, eles estão muito atentos, né, às necessidades da pessoa com autismo, tanto na área de saúde, educação, né, lazer, nutrição, que são amparados pela Política Nacional de Proteção à Pessoa com Autismo, né? Então, existem leis hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do laudo médico, né? Antes, falava-se que o laudo médico ele tinha validade, né? A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso criou uma lei tirando, né, não só para autismo, mas para todo o laudo médico de pessoa com deficiência. Antes era necessário que uma pessoa amputada, por exemplo, ou que tem paraplegia, ela tinha que atualizar o laudo dela de tempo em tempo, né? Não faz muito sentido isso, né? Então, uma vez que... E o autismo, como você pontuou, não é uma doença, mas ele não tem cura. Então, uma vez autista, ele vai ser sempre autista. Então, por que você tem que ficar atualizando esse laudo de tempo em tempo? Então, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso trouxe essa garantia à pessoa com autismo, que eu vejo como mais relevante. Tem várias outras também, né? Tá. Isso que eu falei aqui, por exemplo, de uma propositura no âmbito municipal de que tenha a absorção desses quesitos que você colocou aí, dessas terapias aí que a gente colocou aqui, tornando obrigatório o poder público fazê-los, você acha que seria um caminho saudável, um caminho, você veria como um caminho positivo? Eu vejo como um caminho positivo. Toda política pública ela é benéfica, ela vai refletir em todas as outras áreas da sociedade, né? Então, políticas públicas de saúde e principalmente de tratamento de pessoa com transtorno de espectro autista é benéfico. É benéfico para a família, é benéfico para a sociedade, é benéfico para todas as áreas. Então, o poder público deve estar muito atento e eu vejo muita atenção do poder público, né? Tanto da Câmara Municipal, né, como da Assembleia Legislativa,
atentos a essas necessidades, essas políticas públicas, principalmente de saúde. Então, esses centros, criações de centros, por exemplo, de tratamento de autista com psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, as outras terapias, é muito importante para que essas famílias que não têm condições de contratar um plano de saúde, elas tenham acesso a um tratamento adequado e público. Lorenberg, tem uma curtinha para encerrar o programa? Muito rapidamente, o seu escritório tem recebido reclamações ou de uma pessoa que tem deficiência, não estou falando de autista, tem deficiência procurando com frequência o seu escritório? 40 segundos. Nós atendemos, né, principalmente pessoas com transtorno de espectro autista, mas também as outras áreas de inclusão, né? Há direitos de pessoa com deficiência na área de, por exemplo, de solicitação de isenção de IPVA, de solicitação de descontos de veículos, que às vezes é negado também. Então, tem algumas situações em que a pessoa com deficiência ela tem algumas negativas e que deve buscar também o judiciário em caso de negativas de atendimento, tanto na parte da saúde também. Ok. Diego, muito obrigado por ter vindo ao programa Opinião aqui. Eu agradeço. Bate-papo excelente, esclarecedor, muitas informações relevantes. Diego Moraes, que é especialista, advogado, especialista em direito médico e da saúde. Esse espaço continua após para bem informar. Obrigado, Paulo Coelho. Obrigado, professor Lorenberg. E obrigado, programa Opinião, pela oportunidade de poder falar. Qualquer coisa, o Diego advogado ali na Getúlio Vargas, ali, dá um pulinho lá. Nas redes sociais também, Diego Moraes Advogados. Nas redes sociais também, lá, Diego Moraes Advogados. Lorenberg, até amanhã? Até amanhã. Amanhã com o Davi Moura, secretário adjunto, secretário da pasta de esportes ao vivo às 7h30 da noite aqui. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.